Entrevista de Fernanda Stefani, entrevistada por Bruno Oliveira e Luísa Galo, São Paulo, 10 de setembro de 2021, projeto Mulheres Empreendedoras, Ernest Young, entrevista número PCSH-HV 998. Vamos lá, Fernanda. Primeiro, para começar, eu queria que você se apresentasse, dizendo seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. O meu nome é Fernanda Carvalho Stefani. Eu nasci em São Paulo no dia 29 de junho de 1967. E qual é o nome dos seus pais? O meu pai é o Conrado Carpinelli Stefani e a minha mãe é a Vera Ruth Carvalho Stefani. E o que eles faziam? O meu pai era médico pediatra, e a minha mãe era dona de casa, que já é um trabalho enorme se a gente pensar que ela cuidou de 4 filhos e ainda tinha um marido, né, que trabalhava muito. E como que você descreveria tanto o seu pai quanto a sua mãe e como eles se conheceram? Meu pai e a minha mãe se conheceram na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. A família da minha mãe era de Piracicaba, o meu avô era fiscal da Casa da Lavoura, né, que muitos anos depois virou o MAPA, né, Ministério da Agricultura. Ele era engenheiro agrônomo, tinha formação na Exalc, né? Isso na época, quando eu era jovem, nova, aliás, né? Porque jovem ainda sou, né? Mas eu não sabia o que era, não, né? Hoje faz muito sentido para mim, dentro do que eu faço, do que eu trabalho. Mas eles eram pessoas muito bacanas, assim, era uma família batalhadora, né? O meu avô paterno teve 3 filhas e um filho, e já o meu avô paterno, aliás, ele era de origem italiana, né? Então eu também sou de origem italiana, e esse italianismo veio muito com a gente, embora a minha avó, né, a minha avó paterna tenha morrido quando meu pai era criança, né? Então não a conheci. Mas eles se conheceram na cidade de Bragança e namoraram durante 9 anos, né? E casaram com minha mãe, acho que meu pai tinha 30 anos, a minha mãe 24, 25, né? Já não casaram assim tão novos, antigamente o pessoal casava mais novo, né? E eu fui a primeira filha deles, né? E é um casal, foi porque o meu pai já faleceu, mas era um casal exemplar de amor, né? Eu sempre vi muito amor dentro da minha família com os meus pais. Não lembro de ter visto, acho que uma briga, né, besta ainda, por causa de um creme de abacate para o meu irmão. Então, nada muito preocupante, mas eu nasci numa família de amor, né? E eu sou ainda a primeira dos 4. E como que é o nome dos seus irmãos? E quantos você tem? 4, né? Não, tem 3? Eu tenho mais 3 irmãos, né? Nós somos as mulheres na ponta e meninos no meio. Então, depois de mim, 10 meses depois de mim, veio Conrado, né? Então, a gente, muitas vezes, o pessoal acha que a gente é gêmeo, né? Pela idade próxima, até por parecer também. Depois de mim, mais 4 anos, nasceu o Alexandre. E depois de mim, 8 anos depois, nasceu a Renata, né? E aí fecha o ciclo. Então, nós temos diferença de 8 anos entre a mais velha e a mais nova. E como que era a sua relação com eles? A relação com os meus pais, ou com os meus irmãos, ou com todo mundo? Com todo mundo, com a sua família. Né? Então, a gente era muito sapeca, né? A gente sempre foi muito sapeca. E era uma escadinha, né? Então, a escadinha, os 3 primeiros aprontavam muito.
Eu era aquela meio que ia lá e contava para a mamãe, né? Então, eles sempre falaram que eu era chata. Mãe, vai lá. Não sei por que que eu fazia isso, mas eu realmente fazia, eu me lembro disso, né? E os meus irmãos, assim, bagunçavam muito. E eu, às vezes, bagunçava também, não é que não bagunçar que era santa, não era. Mas eu me lembro de coisas muito boas da minha infância, né? E a gente passava muito a infância no interior de São Paulo, na cidade dos meus avós, na casa deles ali. Era uma casa com um quintal enorme. Então a gente brincava muito, eu tinha vários primos também, mais 4 primos, todo mundo da mesma idade. Então era uma diversão ir para a casa dos meus avós. E eu, quando era pequena, eu fazia uma malinha, eu tinha uma malinha pequenininha. Já na sexta-feira eu arrumava a malinha, punha uma mudinha de roupa e ficava pronta a sexta, sentada em casa, esperando meu avô chegar para me buscar. Então era bem bacana. E você tem lembranças com seus avós, assim? Lembranças marcantes, momentos, assim, que você se... Tenho sim. O meu avô era um homem alto, meio sisudo, um nariz adunco, assim. Ele parecia... Ele era diácono da igreja, né? Então ele tinha aquele porte de igreja presbiteriana, do diácono. Então, minha mãe falava que ele era muito bravo quando ele era pai delas, né? Mas eu nunca vi o meu avô ser bravo, né? Não, pelo menos com a gente, talvez com os filhos, mas com os netos ele já não era mais. E ele adorava chocolate, então ele comprava aquelas caixas inteiras de laca, chocolate diamante negro, e ficava dando para gente, um aqui, outro ali, né? Então era muito legal. A minha avó era também uma mulher muito distinta, né? A família toda, tanto o meu avô quanto a minha avó eram de famílias muito boas, assim, estudadas, né? Não necessariamente ricas, não é nesse sentido que eu falo, mas era de gente que estudou. O meu bisavô falava 10 línguas, né? Era professor. Na época em que os professores eram realmente notados na sociedade, tinham um papel importante, né? O que infelizmente hoje a gente não vê tanto. Pelo contrário, né? Um papel mal pago, mal remunerado, condições ruins de trabalho. Mas o meu bisavô, não, meu bisavô foi, inclusive, diretor de escola pública, né? Em Piracicaba. Tem o nome dele quando a gente fala de Piracicaba. E é possível até que eu tenha seguido um pouco esse caminho dele, porque eu adoro também falar línguas, né? Eu aprendi 5 línguas e só eu nem parei, né? Eu estou sempre aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, que eu acho que um dos grandes problemas da humanidade é que a gente não se conecta, né? Não se conversa, né? E a quantidade de cultura que tem dentro de cada língua, quando você traduz, não necessariamente você traduzindo todo o sentimento daquela comunicação, né? Então, meu avô falava 10 línguas, né? Meu bisavô, aliás. O lado do meu pai já é um lado um pouco diferente, porque é uma família imigrante, né? O avô dele veio para cá com os 2 irmãos, chegou ao Brasil no início do século passado, veio naqueles barcos que vinham, trabalhou no interior, era mascate, né? Foi fazendo fortuna no interior, mas não tem esse estudo todo que teve, né? A família da minha mãe. Então, o meu pai, por um lado, ele era meio que o playboyzinho da cidade, né? Porque o meu avô foi o primeiro a ter carro, né? O meu avô paterno na cidade de Bragança, e o meu pai era o playboy da cidade. E a minha mãe era uma menina, eles começaram a namorar, ela tinha 16, né? Por isso casou com 25. Mas é um casamento que a gente vê que é um casamento que deu muito certo, né? Demorou para casar, casou e nunca mais se desgrudou. Então é um casal muito bonito. Eu mesmo olhando as fotos ontem, eu estava justamente vendo.
E você, quando você era pequenininha, você lembra, assim, de costumes, de comidas, de sabores, de festas que eram da sua família, assim, que eram marcantes para você na sua infância? Olha, sabores, comida não necessariamente, né? A minha mãe cozinhava, ela tinha, acho que meu, é que eu estou um pouco emocionada, porque o meu pai era uma pessoa, já morreu faz tempo, mas ele era muito importante para mim. E falar dele me lembra ele, né? Eu, na verdade, as lembranças de infância que eu tenho, elas não são gastronômicas. Elas não têm o prato que a minha mãe fazia, o pudim. Não, não é isso, não. Até porque eu também fui mudando muito meu paladar, né? Do que hoje o que eu como e o que a gente comia. O que eu me lembro, por exemplo, é que a minha mãe nunca servia refrigerante para gente. Refrigerante era coisa de uma vez por semana, uma vez por mês, porque de março até julho, todo dia 29 tinha alguém fazendo aniversário em casa. Então, todo dia 29 tinha refri, né? Mas, para isso, ela só servia para a gente suco mesmo. Mas as lembranças que eu tenho, elas são lembranças de família, de bagunça, de todo mundo junto, né? E eu, quando eu era ainda criança, eu nunca fui uma criança muito social. Nunca fui. Sempre fui meio que na minha. Mas com dois moleques em volta fazendo assim, né? Fica difícil a gente ficar muito na minha, na nossa, assim. Então, as lembranças elas são muito boas de família, de indo para o interior, né? Para a fazenda, subindo no cavalo, descendo do cavalo. Eu tinha medo, mas o meu irmão adorava, tanto que o Conrado até hoje trabalha com cavalos, né? Se mudou para os Estados Unidos e trabalha fazendo adestramento de cavalos, essas coisas todas, né? E, e o Alexandre, que é o que gostava a gente chamava de Chico Natureza, né? Ele era, ele era aquela criança que ia e pegava a florzinha, né? E guardava a florzinha, e sempre gostou de bichos, sempre gostou. E até recentemente ainda tem essas coleções todas, né? Eu falo coleção, mas na verdade ele gosta desses bichos mais diferentes, né? E até tem hoje, só que ele desenvolveu, é artista plástico, né? Não foi para o campo da biologia nesse sentido de estudar, né? Ele foi usar a criatividade dele. A Rê, a mais novinha, né? A Renata, ela, eu já tinha 15, 16 anos, ela tinha 8, né? Então tem uma certa diferença. Eu passei, com 22 anos, eu fui morar, 21 anos eu fui morar na Áustria, e eu fiquei 8, 9 anos, não, fiquei 8 anos, quase 8 anos lá, então eu perdi essa parte dela ainda, né? Adolescente, mas tinha uma coisa que eu não gostava, que ficava no meu quarto, né? Eu queria ter um quarto só para mim. E aí, óbvio que eu não gostava disso, que eu tinha que dividir o quarto com ela. Mas eu fui resgatar a amizade da minha irmã muitos anos depois, só até por causa disso, porque eu eu tive uma infância feliz, mas eu tive uma adolescência conturbada com os meus complexos, né? E não foi deles, não teve nada a ver com eles, não foi. Eu acho que eu levava o mundo nas minhas costas, decidi fazer isso por alguma razão que eu não sei, ou era assim, né?
Então, minha adolescência foi uma adolescência muito conturbada para mim. Eu praticamente não saía de casa, ia só para o escritório, para o colégio, né? Voltava, eu gostava muito de jogar, então eu jogava vôlei, né? Então eu era do time de vôlei, mas não era uma pessoa muito social, não, né? Eu sempre gostei muito de estudar, adorava estudar. Então, os livros eram os meus melhores companheiros, né? Mas esse resgate também, inclusive com os meus irmãos, aconteceu anos depois, né? Não foi logo no primeiro momento. Que a gente, não sei, talvez pelo fato de ser filha mais velha, realmente a gente acaba tomando muito mais responsabilidade. Não sei dizer o que aconteceu. Sei que demorou um pouco para passar, mas passou, né? E eu ia te perguntar, ainda sobre seus primeiros anos, assim, como foi a história do seu nascimento? E se você sabe por que escolheram Fernanda? Não, não tenho, não sei. Eu acho que a minha mãe gostava desse nome. Ninguém nunca me falou, não. Olha, também nunca perguntei. Eu vou perguntar para minha mãe, mas eu acho que é a que ela gostava. E realmente, naquela época, não era muito comum esse nome, né? Hoje é bem mais comum, as meninas aí abaixo de 40, você já vê bem mais, mas eu tenho 54, né? E com 54 é mais raro você achar Fernandas por aí. O meu nascimento, foi festa na família, né? Os meus avós, o meu pai, a minha mãe não era a mais velha, né? Mas era a mais velha que estava tendo nenê, porque a mais velha da parte da minha mãe nunca se casou, então também nunca teve filhos. E o meu pai era o mais velho da família, né? Então eu fui, de fato, a primeira nenê das duas casas, né? Tanto da família do meu pai quanto da minha mãe. Então só tem foto bacana, né? Todo mundo parece que está sempre super bem arrumado nas fotos que me tem como criança, assim, né? Então, e logo depois nasceu meu irmão, né? 10 meses depois, a minha mãe foi rapidinha, né? Nessa brincadeira aí. Então, foi um tempo que elas eram bem felizes. Meu pai trabalhava muito, né? Ele era médico, como eu falei, médico pediatra. Então, ele tinha chegou a ter 3 trabalhos ao mesmo tempo. Eu, durante uma boa parte da minha vida, não via o meu pai durante a semana, né? A gente só via ele mesmo no final de semana, mas aí ele ficava o tempo todo com a gente. Então, eu nunca senti, né, essa falta do meu pai. Primeiro porque era muita gente lá, sempre era muita criança, éramos um zum enorme em casa, né? Segundo, a minha mãe estava sempre lá. E terceiro, porque minha mãe falava isso: seu pai precisa trabalhar para sustentar vocês, né? Então, eu sempre me senti muito amada por eles. E você lembra da casa que você passou sua infância? Eu nasci em São Paulo, né? E meus pais já moravam na Alameda Santos 2020. É um prédio que fica bem atrás do Conjunto Nacional, né? E a gente tinha um quintal no apartamento. Era um prédio meio diferente, né? Eu nem sei explicar, mas a gente morava no primeiro andar.